O governo federal garante que vai pagar o 13º a beneficiários do Bolsa Família. E falando nele, hora de aliviar as contas. A chegada do 13º salário deve ajudar no pagamento de dívidas ou então auxiliar na realização de novas. Comércio ilegal retira 38 milhões de animais da natureza todos os anos aqui no Brasil. Koala, resgatado das chamas na Austrália, se recupera e passa bem em hospital veterinário. Ele teve queimaduras nas patas e em várias partes do corpo. Nesta edição, vamos falar sobre a apresentação de Nossa Senhora no templo. E veja ainda o primeiro dia de agenda oficial do Papa Francisco na Ásia. Os compromissos hoje foram na Tailândia. O JBN está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para que suspenda o julgamento do recurso contra a condenação dele no caso do sítio de Atibaia. O caso será analisado agora pelo ministro Edson Fachin. Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os advogados do ex-presidente recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, de segunda instância, para pedir a absolvição. O julgamento está marcado para o próximo dia 27. A defesa afirma que é preciso suspender o julgamento porque ainda está pendente o julgamento de recursos sobre o processo, nos quais os advogados questionam, entre outras situações, o descumprimento do julgamento dos casos no Tribunal Regional Federal por ordem cronológica. Antes de recorrer ao STF, a defesa já tinha tentado a suspensão do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Na terça-feira, o ministro Leopoldo Raposo considerou que não haviam razões para atender o pedido e manteve o julgamento marcado para a próxima quarta. Ao STJ, os advogados do ex-presidente argumentaram contra a decisão do TRF4 de pautar tanto o recurso de apelação do petista quanto a discussão, que deverá ser preliminar e separada sobre a ordem das alegações finais. A defesa ressaltou que o recurso principal, que questiona pontos da condenação, aponta outras circunstâncias processuais que podem levar à anulação da condenação, ou seja, é mais abrangente que a discussão sobre a ordem das alegações finais. O ministro considerou que não houve constrangimento ilegal por conta da inclusão do tema na pauta. Outro pedido de suspensão da análise pelo tema tinha sido concedido pelo ministro do STJ, o que tinha provocado o adiamento do julgamento do fim de outubro para o dia 27 de novembro. Olha, para muitos é hora do alívio no bolso, viu? É a chegada do 13º salário que muita gente usa para pagar dívidas em atraso, fazer as compras de fim de ano ou mesmo viajar de férias, né? Metade do salário extra deve cair na conta dos trabalhadores até o próximo dia 30. A primeira parcela do 13º salário será paga até o final do mês de novembro. Em todo o país, a renda extra paga aos trabalhadores pode chegar em até 214 bilhões de reais e fomentar a economia. O 13º é um recurso que vai entrar na economia que serve como um combustível, né, como eu já havia falado, para movimentar essa economia de uma maneira mais forte. E é claro que todos que vão receber esse valor, né, têm suas prioridades. Então, tem pessoas que, como sugestão, que existem dívidas, por exemplo, se for possível amortizar essas dívidas ou pagar, seria o ideal, né? Resgatar o crédito é muito importante. Ao garantir um salário extra no final do ano, o trabalhador começa a pensar em onde investir esse valor. Quitação de dívidas e investimentos são boas opções, segundo este economista. E alguns ainda têm o privilégio de sobrar algum dinheiro. E esses que sobram algum dinheiro, naturalmente, podem investir numa caderneta de poupança,
poupança, no Tesouro Direto, em fundos de investimento, enfim, nós temos assim diversas opções aí para as pessoas investirem seu dinheiro. O valor do adiantamento do 13º salário corresponderá à metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior, sendo pago proporcionalmente ao tempo de serviço do empregado prestado ao empregador. O 13º salário é como se fosse uma premiação, né, para aqueles que trabalharam os 12 meses, tanto que quem não trabalhou os 12 meses recebe proporcional. Então nós temos que fazer bom uso desse dinheiro. Tem empresas, tem países que muitas vezes pagam o 14º, 15º, mas por produtividade. Quando a empresa obtém lucros, né, muitas vezes o trabalhador também participa da distribuição desses lucros. Esse seria o ideal, seria as pessoas receberem pela meritocracia, né, e não de forma igual, não de forma linear. E um dos destinos do tão aguardado dinheirinho do 13º pode parar aqui no comércio. E a expectativa é que nos próximos dias muitas pessoas venham por aqui gastar esse dinheirinho. Próximo do Natal, com a queda dos preços na Black Friday, os trabalhadores também gastarão mais um pouquinho. E o valor do 13º será utilizado também. Porém, mesmo assim, é preciso gastar este valor com responsabilidade. Cada um tem que traçar suas prioridades, né? Se a minha prioridade é uma quitação de dívida, ótimo, eu vou ter que, porque muitas vezes eu estou até com o crédito comprometido, né? Com o nome no Serasa, com o nome no SPC. Então é uma oportunidade para resgatar o crédito e aí sim você poder participar ativamente da economia, sabe? Então eu acho muito positivo que as pessoas façam isso. Quem sabe aqui no Brasil um dia a gente chega, né, a ter o 14º, o 15º, como o economista falou na reportagem. E olha, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, anunciou ontem que o pagamento do benefício extra do Bolsa Família, chamado de 13º também, será acreditado em dezembro e está totalmente garantido para o público beneficiário da iniciativa. Promessa de campanha eleitoral de Bolsonaro, o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família a todos os beneficiários do programa foi anunciado em outubro, com a edição da medida provisória 898. O adicional totaliza uma injeção extra de 2,58 bilhões de reais na economia brasileira. Eu conversei com o ministro Osmar Terra via aplicativo hoje à tarde. Ele me esclareceu. Primeiro, ele colocou a seguinte posição dele, que algumas informações foram equivocadas, veiculadas por parte de alguns órgãos de imprensa em relação ao pagamento do 13º. Ele me afirmou pessoalmente, que os recursos financeiros existentes são suficientes para arcar com os pagamentos que têm início previsto para o dia 11 de dezembro. Ele me pediu para não aprofundar detalhes técnicos e, se fossem necessários colher essas percepções, que vocês dirigissem de onde vem essa composição financeira para o pagamento. Mas o pagamento está confirmado e far-se-á, em princípio, a partir do dia 11 de dezembro. A declaração do porta-voz se deu em resposta a uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que apontou insuficiência de recursos na dotação orçamentária do programa, que é vinculado ao Ministério da Cidadania. Após a publicação, o presidente Bolsonaro classificou a reportagem por meio de sua conta em uma rede social como mentirosa e fake news. O Bolsa Família atende atualmente cerca de 13,5 milhões de famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais por membro. O benefício médio pago a cada família é de R$ 189,21. As manchas de óleo que atingem as praias do litoral brasileiro desde o dia 29 de agosto chegaram ao sudeste do país no início agora do mês de novembro. O óleo já atingiu 695 localidades, segundo o mais recente balanço do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, com dados até o dia 20 de novembro. O levantamento anterior indicava 675 locais com a poluição. Há registro de manchas de óleo nos 9 estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, além do Espírito Santo, no Sudeste.
No Sudeste, inclusive, a primeira mancha apareceu na praia de Guriri, no litoral de São Mateus, no norte do Espírito Santo. A informação é da Marinha, que só divulgou uma nota oficial com esta informação no dia 8 de novembro, após confirmar que se tratava da mesma substância, o petróleo cru. O fenômeno tem afetado a vida de animais marinhos e causado impactos nas cidades litorâneas. Inicialmente, o IBAMA divulgou que as primeiras manchas apareceram em 2 de setembro nas cidades de Ipojuca e Olinda, em Pernambuco. Em atualizações mais recentes, o Instituto concluiu que os primeiros registros nas praias surgiram em 30 de agosto na Paraíba, em Tambabá e Gramame, no município de Conde, e na Praia Bela, em Pitimbu. Já no início deste mês, as investigações apontaram que a primeira mancha no oceano foi registrada no dia 29 de julho, a 733 quilômetros da costa paraibana. Desde o início do desastre, o governo federal está sendo cobrado por ações em resposta às manchas do óleo. No dia 18 de outubro, o Ministério Público Federal dos 9 estados do Nordeste moveu uma ação conjunta pedindo que a Justiça Federal obrigue a União a acionar o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo, com multa diária de R$1 milhão em caso de descumprimento da ordem. Até meados de novembro, de acordo com um grupo de avaliação e acompanhamento formado pela Marinha do Brasil, a Agência Nacional de Petróleo e o IBAMA, foram empregados no trabalho de contenção 3.100 militares da Marinha, 26 navios, 22 da Marinha e 4 da Petrobras, 6 helicópteros, 2 da Marinha, 2 do IBAMA e 2 da Petrobras, 7 aeronaves, 6 da Força Aérea Brasileira, a FAB, e 1 do IBAMA, 5.000 militares do Exército Brasileiro, 140 servidores do IBAMA, 40 do ICMBio e 440 funcionários da Petrobras. A Polícia Federal cumpriu no início do mês mandados de busca e apreensão na Lachman Agência Marítima, que seria representante do navio Bubolina, principal suspeito de derramar ou vazar o óleo no litoral do Nordeste. A sede da empresa fica no Rio de Janeiro. As investigações mostram que em 15 de julho, o navio-tanque grego atracou no Puerto José, na Venezuela, e foi carregado com petróleo durante 3 dias. Também que o sistema de rastreamento da embarcação estava ligado e confirma a passagem pelo ponto de origem do óleo. A investigação ainda diz que o navio fez uma parada na África do Sul, mas sem data confirmada. A petroleira grega Delta Tanques, proprietária do navio-tanque Bubolina, disse que não há provas de que a embarcação seja a responsável pelo incidente. Já o presidente Jair Bolsonaro disse suspeitar de um incidente criminoso e que a investigação é bastante complexa. Veja depois do intervalo que o koala, resgatado por uma mulher em meio às chamas numa floresta da Austrália, passa bem depois do internamento. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira para todo o país. O koala, resgatado por uma mulher em meio às chamas de um incêndio florestal na última terça-feira na Austrália, foi internado em um hospital veterinário e se recupera bem, apesar das diversas queimaduras que sofreu. O animal, que ganhou o nome de Lewis, está em tratamento no Hospital de Koalas de Port Macquarie, uma cidade de 45 mil habitantes na costa leste da Austrália. Ele foi resgatado de uma estrada perto da vila de Long Flat, no estado de Nova Gales do Sul, e as imagens correram o mundo.
Sue Ashton, veterinária diretora do hospital, conta que Louis teve queimaduras graves nas patas e por isso não consegue se pendurar em galhos nem puxar as folhas para se alimentar por enquanto. A equipe que cuida dele está tomando todo o cuidado, mas espera que ele fique bem logo. Segundo ela, que é veterinária também, Louis é um dos animais mais velhos que estão em tratamento no hospital. Atualmente, esse local de pronto atendimento tem uma população de 51 koalas em tratamento, dos quais 31 são animais que foram resgatados durante os incêndios florestais que se espalharam pela Austrália em novembro. Eles ficam abrigados em cestas por aqui, porque na maioria das vezes, assim como Louis, chegam com queimaduras nas patas. De acordo com o governo australiano, os koalas se encontram em situação vulnerável, mas muitos ativistas afirmam que eles deveriam ser considerados já como uma espécie em extinção. Os koalas vivem principalmente nas florestas de pinheiros das regiões central e leste da Austrália, que têm sido fortemente atingidas pelo fogo. A estatística oficial é de que a população seja de 100 mil koalas por lá, mas as estimativas mais pessimistas giram em torno de 43 mil animais. Na quarta-feira, Louis recebeu no hospital a visita de Toni Doherty, a australiana que o resgatou do incêndio no dia anterior. A velha amiga agora o acompanhará para sempre, mesmo que de longe. Que dó, né? Vê-lo todo machucado, mas é muito bom saber que ele se recupera bem depois do salvamento dessa grande mulher aí. Olha, no Brasil, 38 milhões de animais são retirados da natureza por traficantes todos os anos. A Polícia Ambiental de São Paulo, por exemplo, recebe em média 5 denúncias por dia relacionadas a crimes desta natureza. Geralmente, são denúncias anônimas que levam os policiais até a casa de criadores ilegais. Os criadores pagam multa de R$ 500 por pássaro irregular apreendido. E se o animal for considerado ameaçado de extinção, essa multa sobe para R$ 5 mil para cada animal. Para ser legalizada, uma ave precisa nascer em um criadouro legalizado, junto aos órgãos ambientais, locais e também federais. Os fiscais flagram muitos casos de tentativa de esquentar um registro falso. Na casa, por exemplo, de um vendedor irregular de São Paulo, capital, foram encontrados 29 pássaros, sendo 3 deles de espécie ameaçada de extinção. Por isso, ao todo, esse homem terá de pagar uma multa no valor de R$ 29.500. Um estudo recente mostrou que 18% dos animais silvestres terrestres são alvos do tráfico. Depois dos mamíferos, as aves são as maiores vítimas. O governador em exercício do Paraná, Darcy Piana, que também é presidente da FEComércio no estado, esteve ontem no litoral paranaense. Ele participou do lançamento de um programa que promete ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento da região. O público lotou o auditório para acompanhar o lançamento do PRODEC, Programa de Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná. Por meio do programa, será possível instituir um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento local. Isso já foi feito com Araucária e com outros municípios, que tem dado muito certo. E, na verdade, é procurar fazer com que a população, as entidades, os empresários se envolvam junto com o poder público para fazer o desenvolvimento da cidade. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente reclama tanto como empresário que o município não faz nada, que o prefeito não trabalha e tal, mas a gente às vezes não ajuda o prefeito a fazer. A proposta é garantir estruturação e continuidade dos projetos de médio e longo prazo para os municípios que fazem parte do PRODEC. O programa foi inspirado em um modelo semelhante aplicado na cidade de Maringá na década de 90. A grande maioria das empresas hoje do Paraná e dos municípios nossos são micro e pequenas empresas, 98%. E a melhoria dessas empresas, a melhoria do ambiente onde elas estão instaladas faz com que o desenvolvimento do município seja muito maior. Então a importância do nosso trabalho, principalmente na parceria com as instituições locais, públicas, privadas, com as empresas, faz com que o desenvolvimento seja cada vez melhor. Por meio do PRODEC, será possível criar um conselho que irá elaborar políticas públicas
públicas, pensando nos próximos 20 ou 30 anos. Para isso, o Conselho conta com a participação de membros da iniciativa privada, poder público, sociedade civil e acadêmicos. Existe a expectativa que o Conselho seja criado até a metade do próximo ano e todo o planejamento estratégico de Pontal do Paraná para as próximas décadas se tornará lei. O Conselho do Desenvolvimento do nosso município é algo que vai nortear, né? Nós vamos ter um rumo positivo, um rumo seguro para o nosso desenvolvimento. E é o que nos dá tranquilidade. Eu, como gestor, por exemplo, eu me sinto seguro, tendo uma base, um apoio, né? Algo onde eu posso fazer as coisas com segurança. Então o município só tem que ganhar com isso aí. O PRODEC em Pontal do Paraná foi viabilizado através de parceria entre a Prefeitura, a Câmara Municipal, o SEBRAE e a CIAPAR. Pontal é pioneiro no litoral e na implantação do Conselho de Desenvolvimento Econômico. É um marco para a nossa cidade. Nós temos já instalado em algumas cidades da região metropolitana, como São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Araucária, que está em pleno funcionamento. Nós não temos dúvida nenhuma, Samir, que após a implantação definitiva do Conselho, nós teremos uma nova história em Pontal do Paraná, onde a comunidade terá a oportunidade de traçar e dizer aquilo que efetivamente deseja para o seu município. O que Pontal está começando aqui, nós formamos ontem. Então essa experiência, tudo que a gente passou nesses dias lá, foi muito importante. Digo que hoje fazer gestão pública moderna tem que fazer com participação da sociedade civil organizada. E o que Pontal vai conhecer e vai trabalhar nos próximos dias é fazer com que as pessoas que são donos de empresas, as pessoas de sindicatos, as pessoas que representam a sociedade civil organizada, possam, de maneira deliberativa e opinativa, dizer, prefeito, vereadores, vamos pegar o orçamento da cidade e vamos gastar nesse rumo, vamos desenvolver aquele turismo, aquela parte da cidade. Tá aí uma boa informação, né? Ontem foi mais um dia de visita de alunos da Rede Municipal de Ensino de Paranaguá às instalações aqui da TVCI, afiliada da TV Pai Eterno no Paraná. E, para variar, a criançada fez a festa, viu? Dá só uma olhada. Como de praxe, quarta-feira é dia de recebermos visitas aqui. Oi? Tio, me dá o microfone que aí que eu vou entrevistar a TVCI. Vamos, gente! Vamos, Raquel! Ao lado da repórter por um dia, alunos do Colégio Luiz Vaz de Camões conheceram a TVCI. Toda despojada, a nossa entrevistadora já fez perguntas aos coleguinhas logo no início do passeio. O que você quer ser quando crescer? Jornalista da TVCI. Por quê? Porque muita gente aqui fala de coisas muito interessantes que podem salvar vidas. A animação continuou quando as crianças encontraram o repórter Adilson Martins. E é claro que tinha que ter entrevista, né? Oi, meu nome é Jean, tenho 7 anos e eu vou perguntar pro Adilson Martins uma pergunta. Que programa você mais gostou? Quer dizer, reportagem que você mais gostou daqui? Pergunta difícil a sua, hein, Jean? Você é novinho, mas já sabe fazer perguntas. Olha, são muitas reportagens que eu fiz aqui na televisão desde que eu comecei. Então é difícil você definir uma que eu mais tenha gostado, né? Porque geralmente as nossas notícias, as minhas principalmente, são do setor policial. Aí nunca é bom você fazer. Mas uma que eu gostei muito, fiz recentemente, sábado passado. Fiz uma reportagem do aniversário de 100 anos de uma senhora lá no bairro Alexandra, Dona Otília, e essa eu gostei muito. Durante a tarde, as crianças conheceram os setores da emissora. Até mesmo o novo switcher que está sendo montado na casa. Mas é claro que o local que elas curtiram de verdade foi o estúdio. Até dançaram a música mais famosa do litoral paranaense na atualidade. Agora eu vou entrevistar a minha amiga
Maria. Maria, o que você gostou mais daqui? Essa parte. Por quê? Porque é da minha cor preferida. Muito bom. Bom não, ficou ótimo. Ah, e teve uma versão mirim do Pierre Andrade. Olha só como lembra. Veja quanta fofura do João. Oi, meu nome é João Paulo, tenho 7 anos. Eu vou entrevistar o Luiz Eduardo. O que você mais gostou daqui? De conhecer o estúdio. Por quê? Porque é legal. Legal é receber essas crianças na emissora. No espaço que funciona como estacionamento, elas ficaram impressionadas com a altura da antena. E é claro, teve mais entrevistas. Oi, sou Davi Luca, tenho 7 anos e vou entrevistar a Nathalie. Nathalie, o que você mais gostou da TV? O tio Pierre e o tio Rafa. Legal. Ah, quanta fofura da Nathalie! Toda a turma é maravilhosa e amamos conhecer esses pequeninos. E para comemorar a visita daqui, eu trouxe um envelope com um presentinho aqui e eu entreguei pro tio. E obrigada pela visita. Tchau! Tchau! E o tio Rafa aqui passando vergonha em rede nacional, né? Dançando a dancinha do galo aqui, muito conhecida na região. E a Nathalie arrasou na reportagem, hein, Nathalie? Parabéns. É sempre muito bom receber a criançada aqui às quartas-feiras. Depois do intervalo, veja que o Papa Francisco iniciou hoje a agenda oficial pela Tailândia depois de desembarcar da viagem feita nesta quarta-feira. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar, e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. O Papa Francisco, que viajou ontem à Ásia, começou a cumprir hoje a sua agenda na Tailândia. Durante o início da manhã de hoje, o Papa Francisco foi até a Casa Governamental de Bangkok, onde o primeiro-ministro, o general Prayut Chan-o-cha, aguardava a chegada do pontífice. Na Tailândia, dos 65 milhões de habitantes, apenas 390 mil são católicos. Após receber honras militares, o Papa cumprimentou pessoalmente a delegação oficial da Tailândia. Em seguida, ele e o presidente entraram juntos no edifício que possui belas fachadas e janelas no estilo venezianas. Já dentro do edifício, primeiro o Papa assinou o livro de honra e em seguida houve a troca de presentes. O Papa recebeu um conjunto de ornamentos religiosos bordados no país e ao presidente entregou uma seleção de documentos papais. O encontro foi feito a portas fechadas. Em seu discurso na saída, o Papa lembrou que a palavra tailandês significa liberdade e que isso só é obtido se as pessoas se sentem corresponsáveis uma pela outra e superam qualquer desigualdade. O Papa agradeceu especificamente o governo tailandês por seus esforços contra o turismo sexual. Pienso en todas aquellas mujeres y niños de nuestro tiempo que son particularmente vulnerados, violentados y expuestos a toda forma de explotación, esclavitud, violencia y abuso. Manifiesto mi reconocimiento al gobierno tailandés
por sus esfuerzos para extirpar este flagelo. O Papa também mencionou a crise dos imigrantes e lembrou indiretamente que no passado recebia diversos vietnamitas e que agora milhares chegam ao país vindos de Mianmar. Após concluir a sua fala, o Papa foi acompanhado pelo presidente até a saída da casa governamental. Um dos principais objetivos da viagem à Tailândia foi o diálogo interreligioso, e é por isso que um dos encontros mais importantes do dia foi a visita do Papa ao Patriarca Supremo Budista. Um delegado dele acompanhou o Papa até a porta do templo, o mesmo que João Paulo II visitou há mais de 30 anos. Lá, o Santo Padre tirou os sapatos antes de ser recebido pelo patriarca. Uma vez lá dentro, as duas delegações sentaram-se frente a frente. Representando Roma, estiveram presentes o secretário de Estado, Pietro Parolin, e o presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, Miguel Ángel Ayuso. O Papa respondeu com agradecimento às palavras que o patriarca lhe dirigiu. Sua Santidade, le agradezco sus amables palabras de bienvenida. Al comienzo de mi visita a esta nación, me alegra visitar este templo real, símbolo de los valores y las enseñanzas que caracterizan a este amado pueblo. No final do encontro, ali mesmo, os presentes foram trocados. O Papa deu ao patriarca seus principais documentos magisteriais. A reunião terminou como começou, com muito carinho e fraternidade. Ambos deixaram o templo de mãos dadas como um símbolo de paz, diálogo e fraternidade. O Papa Francisco também aproveitou para visitar o Hospital de St. Louis, em Bangkok, onde visitou médicos e pacientes. O centro foi fundado há 120 anos pelo então arcebispo de Bangkok. Os trabalhadores do hospital o receberam com aplausos, bandeiras, música e, claro, muitas flores. Um dos protagonistas foi esse garoto vestido de Papa. O Papa Francisco cumprimentou algumas pessoas doentes e aqueles que cuidavam dessas pessoas na primeira fila. O diretor do hospital cumprimentou Francisco em nome de todos e ele lembrou que, como hospitais católicos, eles respeitam a dignidade de todas as pessoas e que aqui não há distinção entre pacientes ricos e pobres. O Papa agradeceu e lembrou que onde há caridade, há Deus e que eles não precisam ter medo de mudar de plano para ajudar uma pessoa. Deben ir más allá, abiertos a lo imprevisible. Recibir y abrazar la vida como llega a la emergencia del hospital para ser atendida con una piedad especial que nace del respeto y amor a la dignidad de todos os seres humanos. Como presente, o Papa entregou uma cópia de um afresco da Virgem Maria, que estava nas ruas de Roma. E a gente segue acompanhando a viagem do Papa pela Ásia. Daqui a alguns dias, o Papa deve visitar também o Japão. No dia 21 de novembro de cada ano, nós católicos temos a graça de celebrarmos a apresentação de Nossa Senhora no templo. E a Daiane Rodrigues preparou uma entrevista para a gente para que possamos entender melhor sobre esse fato. Veja só. A minha conversa de hoje é com o Padre Erasmo. Vamos falar sobre a apresentação de Nossa Senhora no templo. Padre, para começar, o que é a festa que se apresenta Nossa Senhora no templo? Apresentação. Pelo nome já se diz, Maria foi apresentada. Ela foi apresentada aonde? No templo. Isso já era um costume do tempo, da religião, mas também das famílias. As famílias que tinham a sua fé, então apresentava os seus filhos, apresentava as suas filhas como doação. Mas também o templo tinha uma outra função. Muitas vezes, aquelas meninas eram acolhidas no templo para a educação. Vamos chamar, numa palavra moderna, numa catequese. E algumas até ficavam lá mesmo, né? Porque os pais não tinham como locomover, enfim.
Então, é neste âmbito, é neste contexto histórico que é dado a apresentação de Nossa Senhora. Já era um costume, mas por que a igreja celebra essa data, 21 de novembro? A igreja celebra essa data. Essa data, ela é fixada já no começo da festa. É mais por causa do começo da festa, que tinha um sentido lá no Oriente. A data de 21, porque está ligado a uma igreja que existe lá em Jerusalém. Quando vai para Roma também, comumente as datas elas não são modificadas, mas também as datas elas têm um sentido. Nós estamos chegando próximo do final do calendário litúrgico. E aí, logo no início do calendário litúrgico, das festas, nós vamos entrar no Advento, que é uma festa que envolve diretamente a personagem de Maria. Interessante, mas ainda hoje, padre, existe apresentações de crianças no templo. Sim, a apresentação até hoje, nós aqui mesmo no santuário, praticamente em todas as missas, mas assim nas missas do final de semana, as pessoas trazem seus filhos, porque quando está apresentando, as pessoas têm, como havia, colocar, a própria palavra já diz, apresentação, é um presente. O ritual do batismo, ele diz o seguinte: toda criança é uma bênção de Deus para a família e para a humanidade. Então, os pais pegam os filhos como frutos, oferendas, e apresenta a mãe das mães. As mães têm muito isso, apresentar os seus filhos à mãe geral, vamos chamar assim, a grande mãe que é Nossa Senhora. As mães menores, vamos assim dizer, apresentando a grande mãe. As mães humanas apresentando a mãe eterna, a mãe das mães, que é a mãe de Jesus. E na Bíblia tem alguma passagem? Tem. A festa, ela tem uma liturgia própria, não é? Que é, como você já disse, é 21 de novembro. Então, há toda uma liturgia. Por exemplo, a primeira leitura é Zacarias 2, de 14 a 17, que está fazendo referência nesse sentido da festa. A igreja ela tem um calendário próprio, e ela tem um calendário para o dia, um calendário do domingo e um calendário de todas as festas relacionadas aos santos ou relacionada à pessoa de Jesus Cristo, né? Também nós temos o Salmo, que é uma passagem de Lucas, que é o capítulo 1. E o Evangelho também é Lucas, como eu disse, Lucas é que mostra toda esta caminhada de Maria, né? É o Evangelho chamado da Misericórdia, por assim dizer. Então, é o que fala da infância de Jesus Cristo e da figura da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, é Lucas capítulo 11 e o versículo 28. Então, é uma festa maravilhosa. Mas aqui também é importante lembrar que a festa da apresentação não é apenas uma festa de conotação infantil para apresentarmos as crianças. O que é que essa festa quer nos recordar? A festa quer nos recordar que todos os dias devemos nos apresentar ao Senhor. Como nós nos apresentamos ao trabalho, como nós apresentamos em casa, na família, apresentamos também ao Senhor Jesus. Então, como que os cristãos que estão assistindo essa reportagem podem vivenciar esta data? Então, realmente se entregar a Jesus, a Deus, como Maria fez. E aí é importantíssimo essa data, porque, padre, eu quero me apresentar. De que forma eu posso me apresentar? Participando da Santa Missa, rezando um terço, um rosário, fazendo uma obra de caridade, se apresentando na Capela do Santíssimo, se apresentando com um bom dia, com um ato de caridade. Todos os dias somos convidados pelo Pai Eterno a nos apresentar como seres que amam, como seres humanos e divinos. É isso que Nossa Senhora faz. Todo dia ela se apresenta nas nossas casas. Padre, obrigada por esclarecer todas essas dúvidas, e é isso, se entregar verdadeiramente ao Pai Eterno. Eu agradeço.
Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com a exibição da Santa Missa com o Papa Francisco, que ocorreu hoje na Tailândia. E nós nos vemos de novo amanhã às 8 da noite. Obrigado pela sua companhia, viu? E até lá.